É um prazer falar com o Bruno Araújo. Bruno, bom dia. Já de antemão, uma feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa, Datena. Feliz Páscoa, Agostinho. Todos fazem a Band, todos que nos ouvem, nos assistem. Uma Páscoa iluminada. Bom, presidente, a gente está vivendo um momento terrível da pandemia que abrange a morte de milhares de pessoas, abrange, infelizmente, milhares de pessoas infectadas, né? Abrange falta de oxigênio, falta de leito, falta de hospital. É um momento totalmente indevido para politizarem essa pandemia. Porque, além da gente perder vidas, a gente está perdendo postos em mercado de trabalho e perdendo vidas também para gente que está morrendo de fome. Isso já morre no Brasil faz tempo. De repente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quem eu respeito pra caramba, de recolocar o Lula na ordem do dia para disputar a eleição, depois de 4 anos analisando a situação, não veio num momento, no mínimo estranho e ruim, para politizar já a campanha de 2022 e provocar uma mexida no cenário eleitoral absolutamente e absurdamente fora de hora? O senhor, como político experiente, pode responder isso. Datena, isso são duas coisas, né? Ontem, por exemplo, dos 11 países que mais perderam vidas em todo o planeta, o Brasil perdeu mais vida do que a soma dos 10 países seguintes. Nós estamos vivendo uma calamidade pública, e algo que via sendo desde o início de novembro, todos os infectologistas chamavam a atenção para, como sobretudo o governo federal vinha tratando ao final do ano passado a pandemia como se tivesse chegado ao fim, e são números do ponto de vista, o que demonstra a ineficiência da gestão, né, Datena, é que nós já vamos, com toda essa crise social, para mais de 800 bilhões de recursos investidos, por exemplo, nos auxílios, nos recursos, nos auxílios emergenciais, que são fundamentais. Mas imagine que com 25 bi, estamos falando o quê? Menos de 5% disso, é recurso suficiente para já ter vacinado a população brasileira inteira. O que faltou foi só assinar contrato nos meses corretos, nos meses certos. E no momento que a gente praticamente chega a um ano, antecede a 1 ano e meio do processo eleitoral, começa a se misturar questões, obviamente, políticas com o tamanho dessa crise sanitária. O que não pode é a política atrapalhar o combate a esse momento ainda tão grave. Nós ainda estamos sem perspectiva comparada a alguns outros países e economias menos importantes do mundo que já vacinaram um percentual muito maior da sua população. Nós agora estamos vendo alguns locais, como São Paulo, vacinando a partir de 68 anos. É um desalento quando a gente compara o que está acontecendo no mundo. Já a decisão do Supremo criou um novo ambiente de disputa. E o trabalho nosso, nós vimos ontem um documento assinado por João Dória, por Eduardo Leite, são nossos 2 pré-candidatos a presidente da República, assinado pelo Amoedo, por Ciro Gomes, assinado pelo Mandetta, assinado por pré-candidatos que estão no campo do centro, que dão a primeira demonstração de que é possível dialogar e conversar para oferecer ao país uma alternativa que fique fora desses extremos. De um extremo, e mesmo com um percentual de apoio relevante que ainda tem da população, do atual presidente da República, que é contestado por uma parte maior da população, ou o apoio ainda expressivo do ex-presidente Lula, que também é rejeitado por outra parte mais expressiva da população. São 2 candidatos que polarizam a disputa, mas que têm mais rejeição do que apoio. E se nós vamos ter a capacidade, como foi sinalizada no documento assinado ontem de forma coletiva, de poder encontrar um caminho que permita ao país viver sob um grau de serenidade. Nós não queremos um país que viva sob o grau da unanimidade. O documento teve mais objetivo. Decisões que sejam de forma mais coletivada.
O documento assinado pelos presidenciáveis teve mais o objetivo de salvaguardar os princípios democráticos. Eu acho desnecessário publicar documento em prol da democracia, mesmo porque significaria que a democracia está em risco. E a democracia jamais poderá estar em risco, né? Golpe nem cabe mais hoje em dia, é uma palavra tão fora de uso que nem cabe mais. Eu achei esse documento absurdamente desnecessário e fora de hora. Mesmo porque Vamos qualquer ficar, coisa que não Tatiana. seja... Não, deixa eu terminar. Eu acho que qualquer Sim. coisa que arranhe a democracia tem que ter movimento popular. Porque governo é para o povo e pelo povo, e o Churchill já dizia que, por pior que seja a democracia, é o único regime aplicável e aceitável que existe, né? A gente já lutou tanto para ter democracia, pessoas morreram para que nós tivéssemos um país democrático, e as instituições empicharam 2 presidentes e mandaram 2 presidentes para a cadeia, já, ex-presidentes. Então as instituições funcionaram até agora. Eu duvido que as instituições não continuem funcionando. Mas esse documento ele teve o objetivo de alertar a população a população e quem de direito, para que qualquer movimento não seria bem aceito pelo povo brasileiro, e não será mesmo. Não existe outra coisa que não seja democracia que a gente pensa. O próprio presidente da República deve pensar assim, porque se fosse um regime militar, um capitão não seria presidente, um general não seria vice. Pela hierarquia, jamais isso ia acontecer, não é? E a gente não quer mais ouvir falar de ditadura, regime de exceção, nem nada. Mas esse documento aí teve por objetivo isolar mais o Lula e se colocar mais esses candidatos como candidatos de centro? E pode haver uma aliança entre Ciro, Huck, Dória, alguma coisa que era até outro dia impensável, pode acontecer isso? Ou esse documento não tem nada a ver já com aliança política? Eu acho que primeiro, em relação ao conteúdo do documento, digamos, foi utilizar um momento histórico. Nós conhecemos um país que tem tradições das Forças Armadas interferirem na sequência dos governos. Enquanto muitos lamentam, e o que nós vimos naquele episódio com a demissão do ministro da Defesa e a renúncia dos 3 comandantes das forças, eu acho que é um aspecto diferente da história, demonstrar pelo contrário, que pela primeira vez nós vemos um movimento em que os comandantes das forças sinalizam que saem, sobretudo por, digamos, algum tipo de desacordo no modo ou no pensamento do que tem o presidente da República. Isso é democrático até aí, mas, sobretudo, demonstra um grau de maturidade das Forças Armadas. Então, independente do mérito do documento, eu acho que fica da Atena o mais importante, é a sinalização da possibilidade de juntar, de unir, de dialogar. E respondendo a sua pergunta, sim, é possível Dória, João Dória, Eduardo Leite, Ciro, Mandetta, Amoedo, acho que é possível, sim, no momento que demonstram a possibilidade de resguardar suas divergências, mas construir convergências, apresentar uma alternativa forte, consistente eleitoralmente, que atraia grande parte do eleitorado brasileiro que rejeita os 2 lados e permita que essa unidade desse candidato, e nós não vamos impor prato feito a ninguém, mas temos 2 pré-candidatos a presidente da República, João Dória, Eduardo Leite, aliás, 3 nas prévias do partido, Arthur Vigílio também coloca o nome dele na disputa. Nós vamos trabalhar para que haja um consenso para formar essa maioria que permita que esse candidato esteja no segundo turno e possa derrotar o Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula. Eu tenho um grande político brasileiro, e a gente tem que respeitar o passado da política brasileira, com grandes nomes, né, que diz que bom político jamais briga. O político bom não briga, principalmente dentro do partido dele. Houve movimento do governador João Dória para ser presidente do PSDB. O senhor não ficou chateado com isso, não? Não, esse é um assunto absolutamente superado. O que houve no momento, quando houve uma discussão sobre o que seria o melhor para o partido, todos sabem que eu sou uma vária.
já não era minha pretensão assumir no primeiro momento o partido e era menos dar continuidade do mandato que cerraria agora no mês que vem, no mês de maio. Mas terminou havendo um episódio que reuniu e juntou todo o partido em torno da demanda para que eu pudesse continuar colaborando, administrando e gerenciando politicamente o partido até o ano que vem. O governador João Dória terminou com todos se juntando, colaborando e participando de forma unânime nesse sentido. Nós estamos muito bem, temos construído as alternativas juntos e agora é preparar as prévias no dia 17 de outubro. Esperamos que a pandemia possa permitir uma maior participação, se for o caso, até lá, mas de uma forma ou de outra será a primeira vez que um partido da dimensão do PSDB, no processo de prévias, vai escolher o seu candidato a presidente da República entre João Dória, Eduardo Leite e hoje Arthur Vigílio. No dia 1º de setembro começa a campanha interna, serão 40 dias de campanha, e no domingo 17 de outubro são 1.300.000.000 de filiados ao PSDB. Nós vamos trabalhar para que o maior número possível de filiados eletronicamente, em postos espalhados pelo Brasil afora, possam escolher o candidato. Mais do que isso, eles terão que, em determinado momento, participar de 5 grandes debates nas 5 grandes regiões do Brasil, discutindo o problema dessas 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Me parece claro que a atitude do governador João Dória em se lançar candidato à presidência bem cedo foi uma atitude precipitada. Isso não é nem comentário, mas já acho que é assunto também que passa para a história e aconteceu mesmo, e ele deve ter se arrependido em ter se lançado candidato tão cedo. Depois também houve a possibilidade agora dele abrir mão da vaga de candidato à presidência da República e, na realidade, se apresentar como candidato ao governo de São Paulo. Também é sabido na política que o cara que fala que não vai ser candidato a tal coisa é porque vai ser. Então, Dória é realmente um dos 3 aí a participar das prévias do PSDB. O senhor conhecendo bem o partido, há alguém que, na intenção do partido, das bases do partido, leva alguma vantagem nesse momento ou não há? É claro que os dois são 3 candidatos hoje, podem surgir mais candidatos, mas os 2 governadores são favoritos nesse processo, cada um com sua peculiaridade. O governador João Dória anima parte do partido, substancial do partido, mostrando que foi o brasileiro que teve coragem política, administrativa e pessoal de ir para o outro lado do mundo, viabilizar com um dos institutos mais respeitados da pesquisa e da ciência do Brasil, que é o Butantan, que aliás eu me orgulho de colaborar de forma indireta, porque eu sou autor da lei de pesquisa, ciência e inovação vigente no país, e teve essa coragem, e isso é precificado no partido. De cada 10 brasileiros, 9 são vacinados por uma iniciativa política de João Dória, que obviamente não pode ser tirada no mérito da construção científica e de gestão do Butantan. E o governador Eduardo Leite, claro que anima outra parte do partido pela sua juventude. Não é comum alguém ser governador, está na metade de um mandato de governador aos 35 anos, de um estado dos mais politizados da federação. Um estado que tem uma história muito aguerrida de participação na vida pública nacional como poucos. Ninguém chega a ser governador aos 35 anos sem ter um grau de vocação e liderança natural. Então, será um belo clássico, uma bela eleição. Isso vai fortalecer o partido, trazer a discussão da mídia nacional. Nós estamos vendo jovens voltando a procurar o PSDB aos 18, 19, 20 anos, se filiando, baseado também nessa perspectiva de disputa de ideias. É um momento positivo nesse sentido. Olha, vai dar um belo clássico aí, hein? Pelo que eu estou sentindo, essa disputa do governador João Dória com o governador Leite vai dar um belíssimo clássico e não tem nada decidido. Vai ser a última hora. Se o governador João Dória tivesse ido com menos sede ao pote, ele teria sido tranquilamente já eleito por aclamação aí pelo partido para ser o candidato à presidência da República. É que a gente reconhece, o Dória tem uma personalidade muito forte, que às vezes ajuda pra caramba. Ele tem o mérito de ter corrido atrás da vacina desde o começo, isso ele tem o mérito, mas tem
outras posições do Dória que são altamente questionáveis até dentro do partido. Né? Então ele seria já eleito por aclamação. Agora, e tem as suas virtudes também, claro, não podemos dizer que não tem. Mas o Eduardo Leite, por tudo isso que o senhor já falou, esse não teria contraindicação, né? Então, talvez até por isso a disputa seja mais acirrada. Mas deve ser uma das disputas mais acirradas que nós vemos no PSDB nos últimos tempos. Isso aí me parece uma coisa clara, não, presidente? Sim, parece ser uma disputa, esperamos que seja de altíssimo nível, e nós queremos que haja, de fato, briga no bom sentido, briga de ideias, disputa de ideias, posicionamento, cada um assuma o seu lado. Isso é o que faz vida pública, isso é o que faz partido, isso é o que faz chamar elegantemente o adversário ter que melhorar as suas posições, sair da zona de conforto, oferecer alternativas, entender o que significa andar no Nordeste, ou comer uma buchada no Nordeste, ou viajar no Igarapé no norte do país, ou conhecer os problemas pantaneiros, né? ou ter que conhecer o chimarrão, ou ter que conhecer o que é a cultura de um local de produção, de geração de emprego, como é São Paulo. É um país continental que exige que a gente tenha um candidato que se movimente, dispute internamente e conheça as peculiaridades desse país de diversidade cultural e regional imensa. Olha, se o senhor falar de novo esse cardápio aí, eu me desfilio do MDB agora, me filio ao PSDB e já de imediato eu vou concorrer às prévias aí. Não para ganhar, mas só para aproveitar a buchada de bode que eu adoro pra caramba, o churrasco gaúcho. Dependendo de cardápio, pode me convidar que eu tô dentro aí. Mas vai ser realmente uma disputa bacana, viu? Vai ser uma disputa bacana e eu espero que dentro da mais perfeita ordem, tudo que o Brasil precisa no meio dessa pandemia é de equilíbrio, né? E falando em equilíbrio, é claro que vocês acreditam que vão para o segundo turno. Né? Vocês têm a clareza que exatamente por causa da polarização, vocês vão para o segundo turno. É mais fácil ir para o segundo turno, na sua análise política, contra o Bolsonaro ou contra o Lula? Eu não estou dizendo se é mais fácil ganhar do Lula ou se é mais fácil ganhar do Bolsonaro. Passando alguém do PSDB, quem que o senhor acha, pelo cenário atual, ou está muito indefinido, que deva passar para o segundo turno? O Lula ou o Bolsonaro para ser o competidor do candidato que seria do PSDB? Olha, Datena, ainda só para fechar essa coisa de discussão de ideias, o PSDB, inclusive, ao longo do ano passado, construiu aí com grandes especialistas nacionais da economia, da área social, uma grande proposta do Brasil pós-pandemia. Nós estamos até encaminhando para você, para grande parte do jornalismo, para todo o Congresso Nacional, as ideias do PSDB. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, porque quem pegar o país vai pegar um país com terra arrasada. Isso é fundamental, isso é especificamente... E não adianta... Né? Pode falar. Está só discutindo política sem apresentar propostas. Não adianta só estar discutindo política sem apresentar propostas. Nossos candidatos vão ter como base um documento que aborda todas as áreas da segurança pública, foi redigida ou coordenada por Geraldo Alckmin. Nós temos na área da educação grandes especialistas que o fizeram, na área da economia, economistas tucanos, outros que voltaram, se aproximaram do partido, um documento de colaboração para pensar o país, para a gente não ficar só nesse lenga-lenga de quem é candidato, quem quer ser presidente, quando tem que ter ideias e liderança para ser presidente. Você me perguntava, eu terminei me perdendo sobre... Assim, o favorito. O Bolsonaro, favorito, quem é que deve passar? Quem é que deve passar? O favorito da Atena tem que respeitar a posição de quem está sentado na cadeira. Jair Bolsonaro é favorito entre eles para o segundo turno, na minha opinião, porque nós temos o seguinte, ainda hoje as pesquisas mostram, só há uma coisa que rejeita mais Bolsonaro, que é maior do que o anti-Bolsonaro. O antipetismo é maior do que o anti-bolsonarismo. O lulismo tem um grau de acolhimento na população muito maior do que o petismo. Né? O lulismo tem ativo, eu estou falando eleitoralmente, tá? O petismo
é o maior ativo de rejeição que se tem hoje nesse cardápio. Mas grande parte da sociedade brasileira ainda é traumatizada com os governos, de modo especial com os governos, os 6 anos da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente achava que poderia ter entrado num outro momento, não aconteceu. Então, acho que o atual presidente tem que ser sempre respeitado como favorito, por estar no cargo, por saber que o antipetismo ainda é uma marca muito mais cravada no eleitor brasileiro. Eu acho que o provável é que haja uma disputa desse candidato que está sendo construído para o segundo turno. Você podia apresentar o seu nome como candidato, que isso aí é um discurso de um estadista, viu? É assim mesmo que deve ser, porque a gente não pode votar num cara, a gente tem que votar num plano para salvar o Brasil pós-pandemia, né? Tem que votar em ideias, não adianta votar numa pessoa. Esse é o meu pensamento também, você tem que ter pessoas voltadas, e muitas pessoas voltadas, para o mesmo plano de ressurgimento do Brasil, como de qualquer outro país do cenário pós-pandêmico. Essa é a pior tragédia do mundo moderno que nós enfrentamos. Então, você eleger um cara, não dá para... Teria que eleger ou Jesus Cristo, ou Gandhi, ou sei lá quem, ou se ressuscitar o Kennedy, para quem não acredita em religião. Então, a questão não é eleição de A contra B, é eleição de ideias, de plano de governo para salvar o país. Esse é um discurso estadista. Tomara que as pessoas pensem desse jeito, fora do quadrado aí do Bolsonaro e do Lula, porque aí não tem jeito, que é polarização mesmo e pronto, acabou. Mas uma terceira via é perfeitamente viável e pode ser até escolhida essa terceira via. Falando nisso, em se passando o PSDB para o segundo turno, ele atrairia quem da esquerda, por exemplo, para o apoio? Todos os outros, até o petismo? Desde o Ciro até o petismo? Para apoiar contra o Bolsonaro? Eu acho que qualquer candidato do centro, qualquer candidato que estiver fora dos extremos, vai levar toda esse eleitorado. Que nós tenhamos 20% radicalizado, com um ambiente mais conservador, e que nós temos 20%, 15%, 20% é menor. O espaço de centro-direita, nesse momento, pelas pesquisas Quantis e Qualis, é maior no Brasil do que o espaço da esquerda. Então, o que nós temos radicalizado 20% no lado e 15% no outro, o que nós temos no meio, nesse espaço, é majoritariamente o dobro dos dois extremos. Então, ele estará unido, ou seja, institucionalmente organizado com os partidos, ou o eleitorado mesmo que vai nesse sentido. O desafio é colocar um desses candidatos que possam ser o primeiro ou o segundo colocado para o segundo turno, e que as ideias possam ser colocadas, não apenas tratar as disputas no Brasil como uma disputa entre adversários, mas de fato quem fornece as propostas e os planos viáveis melhor para poder tirar o país dessa situação. O brasileiro perdeu riqueza pessoal e vive a maior crise social, talvez, dos últimos 100 anos, né, Datena? Não há dúvida. É a pior tragédia do mundo moderno. Essa foi uma pandemia que afetou de uma forma definitiva, né? Foi lá como a gripe espanhola, só que havia 2 bilhões de pessoas no mundo, hoje tem 8 bilhões. Os meios de transporte, porque é onde o vírus trafega, são muito mais rápidos, né? Hoje a globalização é uma coisa que existe. Até a falta de globalização na época da gripe espanhola fez com que o vírus simplesmente cumprisse o seu ciclo e desaparecesse. Hoje é praticamente impossível, porque por mais que você restrinja a circulação entre países, não é? O vírus circula muito mais, porque tem muito mais gente, tem avião, tem navios rápidos e daí por diante, né? Trem-bala e daí por diante. Então fica mais fácil para o vírus circular e mais difícil para controlar a pandemia, porque quanto menos você vacina, mais o vírus vai mudando e prejudicando obviamente as pessoas, infectando e matando e colapsando o sistema público. Dentro desse plano de governo do PSDB para um país pós-pandemia, quais são os pontos mais fundamentais do seu ponto de vista?
Primeiro que uma eleição possa restabelecer uma relação de equilíbrio, não é, e de harmonia, maior harmonia é, entre o eleitorado brasileiro. Nós vivemos ainda num momento de muita radicalização. Segundo, meritocracia, né, a ocupação dos espaços com qualidade, e não é aquela coisa clássica, não põe político no espaço. Não, não é isso. É quem são as pessoas preparadas, experientes em cada segmento. Nós estamos vendo, quando a gente fala em vacina, eu volto, como cidadão e não é como presidente do partido. Gera uma verdadeira inquietude quando não revolta, saber que nós temos, por exemplo, R$ 600 por mês para dar para um brasileiro que precisa, e não contratamos uma vacina por R$ 50. Ou seja, o problema não foi dinheiro, era a capacidade de acreditar na ciência e no desenvolvimento dos contratos que estavam sendo colocados no mundo inteiro. Eu não estou discutindo aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mas eles fizeram uma aposta e os países deram certo, saíram fazendo contratos com os laboratórios no mundo inteiro e, além de garantir os excedentes, os Estados Unidos liberou agora para 16 anos a população acima de 16, ou seja, vai vacinar todo mundo. Além do excedente, o excedente virou política de Estado. Veja o que está fazendo a China, o que vai fazer a Rússia e o que está fazendo os Estados Unidos. Vão vacinar a população e vão usar agora esse excedente para se colocarem como nações poderosas perante o resto do mundo. Está aí o nosso ministro da Saúde, com razão, humildemente, batendo na porta do tio Sam e pedindo, pelo amor de Deus, que mande o excedente aqui para o Brasil. Então, campo das relações exteriores, devolver ao país credibilidade, e a agricultura saber que ela é compatível com o meio ambiente e respeitando o agricultor e o agropecuarista brasileiro, que entrega a maior parte das riquezas nacionais, que haja participação, não é, a compreensão do fortalecimento do SUS, respeitar a diversidade política brasileira com a autonomia de estados e municípios. Enfim, tem muita coisa na base do consenso, da construção, que é possível ser feita. É isso que nós vamos poder discutir ao longo das prévias do partido nesse ano. Ideias que é o principal e o que a população espera da Atena. O Ciro está bem próximo do PSDB com as ideias dele? Olha, Ciro, na minha opinião, é um brasileiro brilhante, preparado, com espírito público. É bom lembrar que Ciro, quando foi governador do PSDB, né? Teve passagem por diversos partidos, mas o cargo mais importante que ocupou na sua vida pública, acredito que ele deve registrar como tendo sido governador do seu estado, é algo que mais honra quem resolveu estar na vida pública, foi pelo PSDB. Tem uma relação próxima sempre, de muitas décadas, com o nosso senador Tasso Gereissati, que é um dos homens públicos mais maduro, mais preparado, de espírito público brasileiro. Claro que nós podemos divergir. Eu acho que a gente pode divergir de Ciro muito mais, às vezes, no temperamento do que no seu compromisso com o país e com ideias. Ideias dentro do possível, no sentido de buscar convergência, você recua, às vezes, de alguma coisa aqui ou ali para compor algo maior. Nós vamos estar conversando com o Ciro, sim, também como sendo um elemento desse de construção de unidade. Eu tenho dito, nós não vamos chegar com um prato feito, vamos escolher um candidato. Pode sair Eduardo Leite, pode sair João Dória, pode sair Arthur Virgílio. Esse será o candidato do PSDB, ele terá a responsabilidade de convencer os demais partidos como uma alternativa de centro, terá que fazer isso, mas nós vamos estar abertos para conversar com todos como uma alternativa que gere unidade. O Dória, perdendo as prévias, ele é a primeira opção como candidato do PSDB a governo de São Paulo? Eu acho que Dória não, nem a Dória nem Eduardo Leite trabalham com a hipótese de perderem as prévias. Eduardo Leite já comunicou que em qualquer circunstância não é candidato a governador do Rio Grande do Leite. Eduardo se elegeu prefeito de Pelotas, importante cidade do Rio Grande do Sul, comunicando que só seria prefeito uma vez. Depois foi candidato a governador do Rio Grande do Sul, informando que, se eleito, só seria governador uma única vez. João Dória deu sinais de que poderia admitiria, ou deixou espaço em aberto para reflexão de voltar a ser governador. Acho que os dois têm que se focar agora para as prévias e ver quem consegue a autorização do partido para seguir em frente aglutinando essa liderança. Qualquer que seja o resultado,
para nós, do ponto de vista de construção política nacional, é relevante. Ou João Dória é fortalecido como candidato a presidente, ou se Eduardo o fizer, de qualquer forma, já é um quadro que nós temos que cuidar, e está se cuidando muito bem. Com 35 anos, grande liderança nacional, quadros no campo dessa nova geração, Antônio Carlos Magalhães Neto, Eduardo Leite, homens públicos que garantem um estoque novo para a política nacional, que de forma definitiva pode virar de uma vez por todas com a eleição de 2022. Aliás, a gente vai começar agora uma campanha em primeira mão, dizendo a você, o PSDB está começando uma campanha ao longo dessa semana, né, estimulando o eleitorado de 16 a 18 anos a se filiar. Eles têm o direito, é facultativa a posição para esse eleitorado, mas é um eleitorado imenso, e esse eleitorado está sendo convidado pelo PSDB, e não é para votar no PSDB, não. É para exercer o direito, vai ser fundamental na eleição de 2022 como um fator de decisão de um eleitorado que precisa ser ouvido e se afastou muito da política. Uma campanha nacional que a gente inicia com muita força a partir da semana que vem. Ideia inteligente, eu não sei como é que as pessoas não pensaram nisso antes, né? É o ovo de Colombo, porque a molecada está cada vez mais querendo participar do processo democrático brasileiro. Eu vou fazer uma pergunta que é importante, a gente passou por isso, mas não abordou diretamente o assunto. É claro que a mudança de ministros militares ela é fundamental. Me parece claro que as Forças Armadas brasileiras têm a real consciência constitucional de que as Forças Armadas representam o papel de Estado e não de governo, que não tem que ter interferência política, que independente do presidente ser militar ou não, a força do Exército, da Marinha, da Aeronáutica é de Estado, de proteção contra a agressão de estados beligerantes, de defesa da nação e não de participação política. Os poderes têm que estar bem divididos. Essa mudança de ministros, em algum momento, preocupou os senhores a ponto daquele manifesto ou não? Ou está bem definido que as Forças Armadas brasileiras sabem do seu papel constitucional e assim deve continuar? Ou se vocês entendem que essa mudança possa ter sido um recado do presidente da República? Eu acho que o que fica para a compreensão geral é que o presidente da República passou do ponto do que exigia do ministro da Defesa e dos comandantes das forças. Exigia sinalizações das forças no sentido de apoio a determinado tipo de compreensão, medida política ou escolha político-partidária do presidente. As Forças Armadas, em qualquer local democrático, ela tem uma posição muito do que a gente assiste da monarquia inglesa, né? O monarca inglês ele não emite opinião política sobre a decisão do parlamento ou sobre a decisão do primeiro-ministro. Ele aparece nas horas da crise, para confortar o país, para dar o exemplo, para ser o primeiro a se vacinar, para na hora da guerra descer do palácio e cumprir missão e ser mecânica de caminhão de exército, como foi a atual monarca inglesa. Então, as Forças Armadas são chamadas, as Forças Armadas no Brasil têm um papel da defesa do processo da soberania e do território. No momento que ela foi chamada para qualquer outro movimento que não fosse o seu papel institucional, houve um não do ministro da Defesa, que terminou sendo demitido, e houve um sinal absolutamente maduro. Na minha opinião, esses 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão entrar para a história como não só sendo tido a honra de ter feito uma carreira e ter sido comandante de suas forças, como aqueles que repeliram qualquer outra demanda sobre as forças que não fossem exatamente, estritamente, e não estou falando de sair com caminhão, com canhões às ruas, não, é de emitir opinião política a favor disso ou a favor daquilo. E acho que nesse sentido nós temos que comemorar o papel do que nós assistimos do ex-ministro da Defesa e a posição dos 3 ex-comandantes. É algo que nós temos que guardar como exemplo e vai servir seguramente como exemplo para esses oficiais que estão em formação ao longo do tempo para a compreensão do seu papel, do papel que as forças têm na sua história. E aí o documento, só para fechar, isso talvez de um mote como esse sai do mote.
Mas do seu ponto de vista, a democracia chegou a ser arranhada? Houve tentativa do presidente em arranhar a democracia, do seu ponto de vista? Não, eu acho que são duas coisas. Acho que são duas coisas. Eu acho que as instituições brasileiras da Atena estão inteiras, estão maduras. O judiciário, o legislativo, Ainda bem, né? o Ministério Público. Mas mais do que isso, a imprensa, a população, as instituições, as universidades, elas vão repelir qualquer coisa nesse sentido. Agora, vamos fazer aqui, achar que se o Supremo não fizesse nada, que o Congresso fica olhando para cima, tá certo? Que Datena resolve se aposentar, tá certo? Que os colunistas de principais jornais resolvem só falar, por exemplo, de culinária. Claro que os limites que Bolsonaro testa dessas instituições, ele vai gostar de brincar com esses limites. Bolsonaro testa e tem uma reação. Esse equilíbrio do amadurecimento de todo esse conjunto, que avisa sempre que, mais do que Constituição, nós temos uma sociedade mais amadurecida em compreender que ainda não tem sistema mais eficiente, que dá muito trabalho, que é a democracia, que nos faz ter que abrir mão de posições que a gente acredita para conciliar, mas é o sistema que no Ocidente funcionou. Nós não temos padrão cultural para funcionar como na Ásia ou em países do Oriente Médio, que uma concentração de forças é culturalmente respeitada e funciona no seu estilo também. Não é o caso, o Ocidente, nós fomos forjados nesse ambiente, e é esse ambiente de discussão democrática que a gente trabalha para que as gerações seguintes preservem. Inclusive no dia que aconteceu, o dia posterior ao que aconteceu, eu, ao invés de dar opinião, li aquela famosa frase do Churchill, que era colocada de algumas maneiras, mas que ele dizia sempre de forma metafórica, mais correta, com um recado bem dado, né? E olha que ele ganhou uma guerra sozinho no peito, foi ele quem peitou as forças do eixo. Os Estados Unidos só entraram na guerra de forma decisiva quando foram atacados em Pearl Harbor, mas o Churchill ganhou a guerra no peito, segurou lá da ilha dele as forças do Hitler da melhor forma que ele podia fazer e às custas de sacrifício da nação. Mas o Churchill dizia, tentei achar a frase aqui, porque ela é escrita de várias formas, mas o princípio básico é que ele dizia assim, olha, a democracia é o pior tipo de regime que existe, mas ainda é o único aceitável e completo. Dizendo que, e eu penso da mesma maneira, no meu dicionário não cabe qualquer outro regime que não seja o regime democrático, que isso fique bem claro e registrado para o resto da história. Eu sou um democrata. E você é de centro, direita, esquerda, eu sou pela Constituição brasileira, e a Constituição brasileira defende o regime democrático. É isso que eu penso e que quero que as instituições mantenham-se cada vez mais fortes, porque não há outra palavra a se conjugar no Brasil, a não ser democracia, que deve virar, inclusive, mantra. Mantra, para quem não sabe, é aquele negócio que você fica repetindo a mesma palavra 300 vezes, ou a mesma frase. Então democracia, 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 democracia e democracia. Fora isso, não existe Brasil, não existe nação, sob o meu ponto de vista, e me parece que do senhor também e de milhões de brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta... Com certeza, só um comentário nisso, viu, Datena? Só um comentário nisso, é tão democrata, porque assim, é uma democracia tão consolidada. Primeiro, a ilha, né, a Grã-Bretanha nunca teve um golpe de Estado em 1000 anos. Depois, é tão democrática que a natureza humana é sempre tão complexa que esse que seguramente deve ser um dos maiores estadistas da história humana, terminada a guerra, perdeu a eleição para deputado. Então, a democracia ela é plena. Foi o que eu disse. Depois da guerra, ele perdeu a primeira eleição, depois ganhou a segunda, depois ele voltou a ser primeiro-ministro. Mas ele, depois da guerra, está aqui a frase, democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. O Churchill era um frasista maravilhoso, né? E o Churchill gostava muito de beber. E ele morreu com 93 anos de idade, foram verificar o fígado dele, parecia o fígado de uma criança. Ele disse que o álcool tirou muito menos dele do que ele tirou do álcool, né? Disse um pouco antes de morrer. Tanto que ele... E outra coisa, não fazia exercício nenhum. Ele foi entrevistado uma vez, como é que o senhor mantém essa forma?
Ele falou assim, olha, de preferência eu fico sentado, mas eu gostaria mesmo de deitar. Tanto que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, ele atendia o Conselho de Guerra na cama às 11 horas da manhã. E os caras todos falando que vinha caindo bomba e daí por diante. É uma figura excepcional. Não é para ser imitado nisso, porque hoje em dia você tem que fazer ginástica. Eu, por exemplo, eu tentei imitar o Churchill e tenho 5 estentes do coração, então não faça isso. Mas o Churchill tem frases interessantíssimas. Essa é uma frase sobre álcool, né? Que um político inglês, os políticos ingleses estavam participando de uma reunião com os políticos da Índia, que era protetorado inglês. Daí um alto político da Índia, lá com os ditames da filosofia oriental, acho que era budista e tal, aí o Churchill falou assim, o senhor aceita um uísque? Aí o cara disse o seguinte, os leões só bebem água. Aí o Churchill respondeu, e os asnos também. E tinha frases, algumas que eu não posso dizer aqui, porque são meio fora da curva, eu não quero criar confusão, porque vai que confundam historicamente o Churchill comigo, o que seria uma imbecilidade total, que aliás é muito frequente hoje em dia. A pergunta que o entrevistador faz e que sabe que não tem resposta, né? Mas eu vou fazer. O senhor, como presidente do seu partido, conhece o seu partido melhor que ninguém. Entre os dois favoritos, o Dória e o Leite, quem é que está ganhando, na sua opinião, nas prévias? Eu acho que é um jogo que está sendo jogado, está no início ainda, e cada um com aquilo que eu disse, cada um com sua característica, né? Dória é governador do maior estado da federação, o ativo da vacina, teve coragem de fazer movimentos e reformas importantes que pagam preço político agora, mas o estado e a população vai ganhar um equilíbrio com o equilíbrio de São Paulo, é o estado mais equilibrado, não é da região sudeste, não é do Brasil, talvez a unidade de uma federação mais equilibrada de toda a América Latina, é um estado extremo. Eu fui ministro de estado, convivi com 27 governadores, recebi cada governador 3, 4, 5 vezes, e não há estado da federação que tenha o nível, eu não estou falando da administração tucana, estou falando da cultura. Não há nenhum estado que tenha um nível de equilíbrio, de organização, de compromisso, em grande parte das ações públicas, com muito mais qualidade, inclusive, do que a estrutura do governo federal. O Dória preside um estado que tem essas qualidades. E Eduardo Leite fazendo reformas históricas, das mais relevantes, de um estado que há 25 anos é deficitário. Você tem uma ideia, Eduardo Leite é o primeiro governador que há 8, 6, 7, 8 meses atrás paga o salário do servidor público no mesmo mês. Veja a façanha do que é no Rio Grande do Sul, conseguir pagar salário no mês. Eduardo Leite é o primeiro a fazer isso em 2 décadas, uma década, dado o desequilíbrio do Rio Grande do Sul, e tem feito reformas super corajosas. O nosso ministro da Economia, que promete toda semana alguma coisa e não entrega, e já prometeu privatizar diversas ações, diversas empresas, enquanto Fernando Henrique Cardoso privatizou 64 empresas e, por exemplo, a Vale, que hipoteticamente era uma empresa, estou chutando, que tinha 10 mil funcionários, hoje tem 100 mil, são as escalas de arrecadação do que aumentou. Vendeu a Vale entrega 50 vezes mais tributos, gera 15 vezes mais empregos. E enquanto Fernando Henrique Cardoso é pela psicopatia da extrema-direita acusado de comunista e vende 64 empresas, o governo dito como liberal de Jair Bolsonaro não conseguiu fazer uma única privatização, e o presidente do Conselho de Administração pede demissão porque diz que o Banco do Brasil está recebendo interferência política, ou nós vimos de 20% do patrimônio da Petrobras explodir por conta de interferência política. Eduardo Leite vendeu ontem a empresa no Rio Grande do Sul, está fazendo privatizações no Rio Grande do Sul. Imagine, fazer privatização no Rio Grande do Sul é a mesma coisa de um flamenguista entrar um corintiano entrar no meio da torcida do São Paulo. Difícil. Teve coragem, fez, e está fazendo movimentos que vão ser importantes para a reorganização do Estado. Então, são esses 2 homens públicos que vão colaborar com a discussão nacional, se apresentando como candidato a presidente escolhido pelo PSDB o ano que vem, Datena.
Presidente, que Deus o proteja, sua família, todos nós brasileiros. O momento é terrível, mas temos que ter esperança. Quem acredita em Deus como eu, acreditar que Deus ilumine a ciência. Quem acredita só na ciência, que acredite na ciência, mas que realmente nós consigamos sair dessa tempestade que parece não ter fim, mas vai passar, historicamente todas passaram, essa vai passar, e tomara que a gente saia do outro lado democraticamente mais fortes e com condição de nos refazermos dessa guerra terrível contra o inimigo que a gente nem enxerga, que nos colocou e ao mundo inteiro de joelhos. Um abraço ao senhor, boa sorte ao senhor, saúde a toda a família, ao senhor, e que Deus nos ajude. Um ótimo dia e uma feliz Páscoa. A todos vocês também, Datena, obrigado aí pela convivência da parte dessa manhã. Um abraço a todos da Band, a todos que nos assistem, nos ouvem. E um pedido geral, acho que nem o governo federal vai estar dando conta do tamanho da crise social que nós estamos vivendo. Uma semana agora de Páscoa, cada um, quem puder fazer algo da sua forma, do seu jeito, no sentido de colaborar de alguma maneira com alguém que possa estar precisando. O momento é muito grave, o governo não vai dar conta. Vamos procurar cada um dos brasileiros que puder fazer alguma coisa da sua forma, que possa fazer, aí regando o coração com esse compromisso de passar por esse momento difícil. Um abraço a todos vocês. Abraço ao senhor. RB fechada com você. Manhã Bandeirantes.